A paz, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos para mais uma meditação hoje na palavra do Senhor. Eu queria falar sobre a edificação da casa de Deus. Mas antes de nós irmos para esse contexto que está lá em Ageu, nós vamos entender aqui de forma rápida quem é a casa de Deus, né? Esse é um estudo profundo e um pouco longo, mas nós vamos falar de forma bem resumida, só para nos edificarmos aí no nome do Senhor, tá bom? Então abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha só que Paulo está falando para os coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ou seja, aqui Paulo fala que nós somos templo, santuário do Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo mora em nós, não em paredes, não em templos feitos por mãos de homens, como a palavra mesmo diz. E para a gente entender melhor essa questão de quem é o templo, que aqui nós já vimos que somos nós, que é o nosso corpo, vamos abrir aqui as referências aqui, ó, e olha só o que fala mais. 1 Coríntios 3,16, se eu não me engano, isso mesmo. 3,16 também fala assim, ó. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, irmãos. E para sermos casa do Senhor, sermos templo, santuário do Senhor, então nós estamos sendo edificados, porque esse templo vai ficar pronto quando o Senhor voltar para instalar o seu reino. Então, nós estamos sendo edificados, né? Pessoas ainda vêm e se entregam ao Senhor, então o templo do Senhor ainda está sendo edificado. Em Efésios fala mais ou menos isso. Olha só, Efésios 2, capítulo 21, versículo 21 e 22, desculpa. Então 2, 21 e 22, ó. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, o que Paulo está falando? Que o corpo está sendo edificado, o edifício que é o corpo, que é a habitação do Senhor, está sendo edificado para crescer ajustado, né, para ser a habitação do Senhor, e esse corpo ainda está crescendo. Pedro, olha só que Pedro fala, que interessante, em 1 Pedro 2,5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, ou seja, nós somos pedras vivas. Um templo literal, uma edificação literal é feito de quê? De pedras. Hoje é de cimento, bloco, mas antigamente principalmente era feito de pedras cortadas. E Pedro está falando que nós somos pedras vivas. Lembra também daquela passagem que Jesus fala assim: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja? Pois é, nós somos pedras e nós estamos edificando a casa do Senhor. Então, ou seja, nós mesmos somos as pedras vivas que edificam a casa do Senhor. Porque, vamos lá, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quem estuda a lei vê que Deus tinha feito a lei cerimonial, que eles tinham que matar bezerros, fazer o sacrifício da tarde e da manhã, entre outras séries de sacrifícios que tinham que ser feitos. E aqui Pedro fala que nós somos o templo espiritual que oferece sacrifícios espirituais. O que é o sacrifício espiritual, irmão? É os atos de justiça dos santos. Ou seja, nossas boas obras, aquilo que nós fazemos de bom, que é influenciado e direcionado pelo Espírito Santo, é as características do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22. É o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5 a 7, que fala a característica do cidadão do reino. Essas são os atos de justiça dos santos. Então, esses são sacrifícios agradáveis ao Senhor que nós oferecemos hoje. A nossa oração é incenso. Lembra no Apocalipse, quando Jesus está voltando e que é oferecido incenso diante de Deus, e fala lá que é a oração dos santos, aquele incenso? Então, ou seja, esses são os sacrifícios que nós oferecemos hoje. Então, hoje nós somos templo do Senhor, né? Nós, a igreja como um todo. E quando nós somos tratados como corpo de Cristo, então nós somos membros. Cada um de nós somos membro e todos nós somos corpo. Quando nós somos tratados como
o templo, aí nós, cada um individual, somos pedras vivas e nós todos somos a edificação do Senhor, que é o templo. Então, irmãos, entendemos aqui que nós somos templos do Senhor. Nosso corpo é morada de Deus e que esse templo, que é o total dos santos, que hão de ser transformados até a volta do Senhor, é a edificação total da casa do Senhor. Então vamos para esse contexto, é lá em Ageu, capítulo 1, só 2 capítulos, né? Vamos ler ele aqui de forma discorrendo aqui sequencialmente. Esse contexto, irmãos, profetizava Ageu e Zacarias. O povo tinha acabado de sair do exílio da Babilônia, que eles ficaram 70 anos presos por causa da desobediência deles ao Senhor, né? E eles ficaram lá 70 anos. E eles saíram por decreto de Dário, depois Artaxerxes. Foram 3 decretos, eu acho, ou 4, não lembro todos sequencialmente aqui, mas eles construíram de novo, iam construir de novo. Ele foi autorizado, primeiramente foi por Ciro, lembrei, depois Dário, depois Xerxes, que eles podiam de novo edificar a casa do Senhor. Então eles foram libertos do cativeiro e puderam voltar para Jerusalém. Só que no contexto vocês vão ver aqui que eles foram edificar e depois eles desanimaram. E aí nós vamos entender aqui agora, olha só. Então vamos lá, Ageu 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, ou seja, casas bonitas, arrumadas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o e põe no saquitel furado. Esse saquitel aqui é tipo um saquinho, ó. Quer ver no dicionário? Strong é um saco furado, né? Que eles estavam sendo colocados. Olha lá, o embrulho, bolsa, sacola, pacote, é isso mais ou menos que significa. Então, ou seja, o que estava acontecendo aqui? O povo tinha edificado casa bonita para eles já estavam morando bem, mas a casa do Senhor estava em ruínas ainda. E Deus estava falando que eles estavam comendo pouco, não estavam sendo abençoados, não tinham vestimentas, porque a casa dele estava em ruínas. E ele queria que a casa dele fosse construída. Então vamos continuar, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ou seja, Deus estava falando que eles tinham pouco, mas resumidamente é isso, eles tinham pouco porque a casa dele estava em ruína, eles estavam edificando coisas dele mesmo, eles estavam preocupados com coisas do dia a dia e esquecendo de construir a casa do Senhor. Aí, versículo 10, por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor.
Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O povo então estava desanimado, preocupado com as suas próprias coisas, e Deus usa Ageu para falar com o povo. E primeiramente é despertado Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote. Irmãos, isso aqui aponta diretamente para as duas testemunhas, que é o que vai acontecer mais ou menos, como diz lá na parábola das 10 virgens. Vou falar bem resumidamente, não é o assunto do vídeo aqui. Mas o que acontece na parábola das 10 virgens? As 10 dormem, mas se você parar para pensar, tinha alguém acordado. Porque lembra que fala assim, que à meia-noite ouviu-se o grito: eis aí vem o noivo. Então, se alguém gritou para acordar aquelas virgens, tinha alguém acordado. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. No final de sempre, Deus vai derramar do seu espírito, e as duas testemunhas que vertem azeite de ouro de si, isso está lá em Zacarias 4, você pode ler lá, que esse azeite de ouro vai alimentar a igreja, que está representada na menorá, né, naqueles 7 braços da menorá, nos 7 candelabros. Então, esse azeite de ouro que vai verter das duas testemunhas, que são os 2 ungidos, vai alimentar a igreja vai acordar. O problema é que alguns vão acordar tendo azeite nas suas botijas e outros não. Ou seja, é a mesma coisa, aquela palavra de semeador. A palavra de Deus vai cair aí no terreno com pedras e não vai vingar, vai cair na beira do caminho e as aves vão levar, e outros vai cair em terra boa, e aí esses são que tem azeite e vai verter e vão dar bons frutos, né? Então esse é apontamento para as duas testemunhas, mas isso é um outro estudo. Então aqui eles foram avivados por Deus, e eles dois, os Zorobabel e Josué, eles avivaram o povo, que Deus despertaram ele, e eles começaram a construir de novo a casa do Senhor. Isso foi no 24º dia do sexto mês. Irmãos, eu creio até, na verdade, que hoje, trazendo para o nosso dia, porque essas coisas que aconteceu aqui, vocês vão ver que eram tipologia das coisas futuras, nós estamos exatamente nesse ponto. Por quê?